Graça e paz, queridos, amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de consolidadores. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque nós vamos começar aqui juntos e vamos terminar, em nome de Jesus, juntos aqui, uma grande jornada. Uma jornada que irá nos preparar para ver na vida das pessoas o poder de Deus fluindo e transformando essas vidas em futuros discípulos de Cristo que irão fazer outros discípulos. Depois que alguém confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é necessário que essa pessoa ela seja ajudada a caminhar na vida cristã. Ela está apenas começando. Essa ajuda que alguém vai dar para ela é o que nós chamamos de consolidação. Essa consolidação, como o próprio nome já diz, consolidar é o verbo, significa tornar sólido, firme. É bom quando a gente vê pessoas se firmando na fé, na comunhão e na presença de Deus. E eu creio que você está fazendo parte, ou está começando, aliás, essa jornada aqui, não está aqui por acaso. Eu creio que Deus está chamando você para fazer parte desse grande trabalho, dessa grande obra de firmar pessoas na presença de Deus, de ajudar novos convertidos a viver um novo tempo em suas vidas. Nesse curso, você vai encontrar recursos para isso, para fazer esse processo de consolidação, para ser um consolidador. Também você vai poder acompanhar junto aos vídeos, você vai poder acompanhar também através de um manual de consolidação que nós temos, que você vai poder depois adquirir e conseguir em nossa igreja. Bom, eu quero falar uma coisa para você que está participando comigo aqui desse treinamento. É muito importante que, se você deseja ser um consolidador em nossa igreja, é importante que você siga todos os passos, devidamente, todos os passos descritos aqui nesse treinamento em vídeo e também descritos no manual do consolidador, cumprindo ali todas as etapas da consolidação, todos os passo a passo, como é ali ensinado, para que você possa fazer uma consolidação de excelência. Eu quero começar esse treinamento falando para vocês sobre respostas a 3 perguntas principais. Primeiro, o que é consolidação? É importante a gente saber o que é consolidação. O que a gente está fazendo? Tem muitas pessoas que começam a consolidar, mas desejam ajudar as pessoas, mas não sabem exatamente até hoje o que é uma consolidação. E às vezes acabam simplesmente visitando a pessoa, orando por ela, levando uma palavra de Deus para ela. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Deus vai usar os irmãos, as pessoas, os crentes que fazem isso. Mas é importante a gente fazer realmente uma consolidação. Então, o que é uma consolidação? É o cuidado, a atenção que a gente deve dar ao novo convertido, a fim de reproduzir nele o caráter de Cristo. É um processo, é um crescimento onde o consolidador vai ajudar o novo convertido a participar desse crescimento, firmando, fazendo dele uma pessoa frutífera e capaz também, no futuro bem próximo, se Deus quiser, de também discipular outros, consolidar outros. A segunda pergunta é: o que é necessário para consolidar? Bom, em primeiro lugar, o que é mais necessário é o amor. Se o amor não estiver presente nesse processo, a consolidação será apenas algo que vai ser feito de uma maneira mecânica e não vai trazer os resultados que deveriam trazer. O mais importante é o amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele dedica ali muitos versículos a esse tema que é o amor, que é tão importante. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, nada do que a gente venha fazer, resumindo, nada do que a gente venha fazer realmente vai ter
importância se não tiver um amor. Mesmo que a gente lance o nosso corpo até no fogo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então, parafraseando o apóstolo Paulo, trazendo isso para a realidade da consolidação, eu diria, não adianta a gente fazer consolidação sem amor. Se não tiver amor, a consolidação não vai ser perfeita. Então, o que é necessário para consolidar? A primeira coisa, o amor. Segunda coisa, trabalho. É importante a gente trabalhar, arregaçar as mangas e vamos lá, vamos consolidar. Terceira coisa, o esforço. A consolidação, ela não é algo que a gente vai fazer visando o nosso conforto. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar para poder ver a consolidação acontecendo de maneira eficaz. Então, amor, trabalho, esforço, dedicação e também responsabilidade. O consolidador precisa ser responsável. Ele tem que entender que aquilo que ele vai prometer para o consolidando, ou seja, o novo crente, aquilo que ele vai prometer, ele tem que cumprir. Ele tem que ser pontual, e se ele diz que vai fazer uma visita naquele dia, vai estar na casa daquele novo convertido naquele dia, ele precisa cumprir aquilo, precisa estar lá, enfim, ele precisa ter a responsabilidade, ele precisa se preparar para ser responsável por uma boa reunião de consolidação. Tudo isso é essencial para que haja êxito, para que a consolidação seja bem-sucedida. Além, é claro, de uma vida de comunhão com o Senhor. O consolidador precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida onde a oração ela é constante, ela é necessária. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante em relação a isso. E se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir nesse texto também. Está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo, versículos 28 e 29. Se você abriu sua Bíblia, você pode acompanhar junto comigo. Diz assim, apóstolo Paulo falando, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Resumindo, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, olha, eu regaço mesmo as minhas mangas, eu trabalho, eu me esforço para ver aquele novo convertido, para ver aquele homem crescendo em sabedoria, para apresentar esse homem perfeito a Cristo Jesus. Que esses 2 versículos sejam para nós um lema na consolidação. E a terceira pergunta, como eu falei, que nós iremos começar esse treinamento com 3 perguntas. A primeira foi o que é a consolidação, a segunda foi o que é necessário para consolidar, e a terceira pergunta é por que consolidar? Eu sei o que é, sei que é necessário, o que é necessário fazer, mas por quê? Por que eu tenho que consolidar? Por que eu preciso consolidar? E eu vou responder aqui com 4 afirmações. Primeiro, porque é a ordem de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, são 2 versículos bastante conhecidos, Jesus ele diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Alguns dizem assim, mas ali Jesus não está dizendo ir de fazer discípulo, mas a consolidação já é o começo do discipulado. Não há discipulado sem o evangelismo, não há discipulado sem a consolidação. Tudo é um processo, ela tem um começo. O discipulado não começa nele em si. O discipulado já é um conjunto de tudo isso. Quando você começa a consolidar, você já está começando ali um bom discipulado com alguém, se for uma boa consolidação. Então, primeiro é a ordem de Jesus. Não há discipulado sem consolidação. A segunda afirmação para responder essa pergunta, por que consolidar, é porque era a prática da igreja primitiva. E a igreja primitiva é uma referência para nós.
Era aquela igreja que Jesus deixou lá, né? Estava fresquinha nos ensinamentos de Cristo, né? Começando ali, uma referência para nós, uma igreja que ela perseverava na prática do evangelismo, né? Uma igreja que dava um bom testemunho, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, perseverava nas orações. Então, uma igreja que tinha uma base sólida, uma igreja que deve ser uma referência para nós, a igreja do Novo Testamento. Nós conhecemos mais dessa igreja quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Então, procure ler, principalmente o capítulo 2, ali fala da prática dessa igreja, como ela funcionava, né? No capítulo 5, versículo 42, diz que todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de anunciar e de falar de Cristo Jesus. Então, era uma igreja que ela caminhava dentro dos padrões que os apóstolos ensinaram e que Jesus deixou. Então, nós devemos consolidar assim, porque era a prática da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 11, e disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Aqui a gente vê uma consolidação, né? Um comecinho, né? Na vida de Paulo, mas Ananias foi chamado para ele ir lá até um novo convertido. Aqui o apóstolo Paulo tinha ele tinha acabado, né? Acabado de se converter, né? Estava nos primeiros dias, ele teve um encontro com Jesus e nesse encontro foi tão impactante, ficou cego por 3 dias, e foi Ananias que foi lá para poder orar por ele, né? Onde, a partir dessa oração, ele começa a enxergar, volta a visão, e Ananias é o que pega ele e leva até o grupo de discípulos, né? Pouco com medo, porque o apóstolo Paulo, ele até então perseguia a igreja, né? até o dia da conversão dele, e Ananias é aquele que leva ele até os outros irmãos. Então ali é o início da consolidação. Então a igreja primitiva, ela trabalhava desse jeito, ela fazia isso, então devemos consolidar, porque era a prática da igreja primitiva, né? E também porque nós não podemos deixar o novo crente desamparado. O novo crente, quando ele nasce na fé, é como um bebê, ele precisa de cuidado. Então nós temos que ampará-lo, nós temos que cuidar dele. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, diz assim: Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não há outro que o levante. Então, essa ajuda é muito importante. E, por último, respondendo essa pergunta, por que consolidar? Eu quero dizer que nós devemos consolidar, porque é a maneira mais eficaz de firmar o novo convertido, fazendo com que o fruto permaneça, impedindo que muitos fiquem pelo meio do caminho, e a consolidação ajuda a fechar a porta de trás da igreja. Essa porta de trás não a gente não fala isso literalmente, pensando numa porta física, mas a gente usa esse termo para simbolizar o fato de que muitas pessoas se convertem, mas depois elas saem da igreja, elas não permanecem na igreja. Às vezes a igreja começa um grande trabalho de evangelismo e é bem sucedido nesse trabalho, e naquele ano talvez se convertam mais 50 pessoas, mas quando chega no final do ano não tem mais essas 50, às vezes tem 10, às vezes tem só 5, né? As outras 45 a gente diz que saiu pela porta dos fundos da igreja, ficaram pelo caminho. E, na verdade, a consolidação, ela é a maneira mais eficaz de firmar o novo convertido e impedir que esse novo convertido fique pelo caminho ou saia pela porta de trás da igreja. Para terminar, Jesus, em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei,
para que deis fruto, para que vais e deis frutos, para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Se nós olharmos esse fruto como vidas ganhas para Jesus, nós podemos olhar também esse permanecer do fruto como trabalho como o resultado do trabalho de consolidação. Um grande abraço, até a segunda lição desse treinamento.